O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, que não receber o reino de Deus como a criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia desse 27º domingo do tempo comum nos aponta nas leituras diretamente sobre a vida matrimonial, sobre o matrimônio, sobre a família. Todas as leituras aqui são muito utilizadas no rito do matrimônio e a partir delas refletimos um pouco sobre o significado do matrimônio para nós. Temos então muitas orientações que a igreja nos aponta para a vivência matrimonial, para a vivência da família propriamente dito. E como que um grande resumo, nós podemos tirar uma pequena palavra que já nos é mostrada lá no Antigo Testamento, na primeira leitura, que fala exatamente um pouquinho sobre a solidão, que diz assim: não é bom que o homem esteja só. Por isso vou criar então a mulher. E o homem então, depois de Deus tirar toda a alegoria do Gênesis, que sabemos, como sabemos, depois de tirar ali a costela de Adão, Adão então vê a mulher e diz: agora sim, é osso dos meus ossos. Aqui, nesse texto tão forte e tão significativo para nós, como disse, podemos refletir algo muito especial. Ninguém foi feito para estar só. Deus nos chama a experimentar a graça do outro, pois nós nos tornamos humanos, de fato, pelo outro. Se pensarmos bem, como traz a primeira leitura de Gênesis, Deus criou todas as coisas, criou os animais, criou tudo, mas nenhuma dessas criaturas era possível estabelecer um diálogo próprio com o homem. O homem poderia nomeá-las, conduzi-las e dominar sobre elas, mas era impossível estabelecer um diálogo. E é interessante que esse diálogo precisava ser alguém como ele. E nesse tirar a costela de Adão, que aqui entendemos, o osso dos meus ossos, quer dizer que a mulher é da mesma dignidade do homem. Já aqui encontramos algo muito especial e que nos fala a dignidade do ser humano de forma igual, do homem e da mulher. Cada um assumindo a sua humanidade, cada um assumindo aquilo que é próprio da sua criação, cada um assumindo o próprio que é da sua sexualidade, afetividade, homem e mulher, criados em igualdade diante de Deus, assumindo essa dignidade para serem companheiros, vivenciarem juntos e estarem juntos. Aqui está a base da família. E como disse, nós seres humanos não nascemos para sermos solitários, precisamos do outro.
Um pintinho, por exemplo, mal comparando ou comparando, se eu soltar um pintinho ali sozinho, mesmo longe da mãe, o que for, ele vai crescer e vai ser um pintinho, vai seguir aquilo que é próprio do seu instinto. Nós, seres humanos, precisamos do outro, pois à medida que crescemos, vamos aprendendo o que é a cultura, vamos aprendendo a falar, a raciocinar e entendemos o mundo em que estamos. Por isso, então, somos chamados a viver com o outro, partilhando a vida. E por que eu digo isso? Porque a essência do matrimônio, a essência de um relacionamento, está exatamente no partilhar com o outro. Um matrimônio fundamentado aqui na relação, ele encontra raiz e força no amor em Deus. O Senhor que nos chama e nos faz a sua imagem e semelhança para ser relação com Deus, consigo mesmo e com o outro, chama então o casal a viver a relação com o outro, propriamente dita e com toda a força. E essa relação existe então na troca da solidariedade, do companheirismo, da renúncia pelo outro, da entrega pelo outro. O marido que renuncia a si mesmo pela esposa, a esposa que renuncia-se a si mesmo pelo outro. E na vivência unitiva ali, experimentam toda a graça e do amor de Deus. A fundamentação que está aqui do matrimônio é exatamente isso. O Senhor então os une em uma só carne, um só corpo e um só espírito, para que estejam unidos para sempre. Por isso, já não são dois, mas um só. É muito interessante a celebração do sacramento do matrimônio, porque em todos os sacramentos nós temos a matéria e a fórmula, para entender um pouco a graça que Deus realiza. A matéria, por exemplo, do sacramento da Eucaristia é o pão e o vinho. A matéria do sacramento do batismo é a água. A matéria do sacramento da crisma é o óleo que é ungido. Mas a matéria do matrimônio é o casal, são os dois. O noivo e a noiva. Na celebração da Eucaristia, o padre impõe as mãos, reza pedindo ao Espírito Santo e transforma pão e vinho em corpo e sangue. Nós olhamos e vemos pão e vinho, mas na graça de Deus é o corpo e sangue de Cristo. No sacramento do matrimônio, depois que os noivos recebem o seu consentimento, dão o seu consentimento um ao outro, eu te recebo como minha esposa, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da nossa vida. Naquele instante o padre assiste aquele sacramento, e os dois, nós olhamos, são dois, mas em Cristo é um só, porque eles são a matéria e Deus os une completamente. Esta graça é tão forte, tão especial, que precisamos entender muito bem isso. É claro que podemos celebrar tudo aquilo, mas a graça do matrimônio é vivenciada, de fato, no casal. Na partilha de vida, na troca de vida todos os dias, no acordar todos os dias e olhar para o lado e ver a sua esposa ali, talvez com o cabelo todo estatalhado, né? E olhar para ela e falar assim: eu te escolhi, do jeitinho que você é. É ver o seu esposo, talvez quando acorda de dia, né? Bem cedinho, de madrugada, ou o que for, olha para ele e fala assim: ei, dia, casei com ele. Isso mesmo, com ele, pois você o escolheu para estar com você. E ali na partilha de vida, na entrega de vida todos os dias, nas dificuldades de cada dia, vão trocando e se relacionando, encontrando forças um no outro. Mas, quando essa troca não acontece, aí começa-se a experimentar a solidão. Quando o marido talvez não entendeu que está casado e prefere os amigos do que a esposa, é tudo o eu e não o nós, é tudo o eu, o meu e não o nosso. Ou a esposa da mesma forma, quando aquilo que é tudo o meu e não o nosso, não se consegue viver a solidariedade do matrimônio. Vive-se então a solidão. Não conseguiram realmente vivenciar e entender o que é esta graça do nós. Não existe mais um eu, mas um nós. E é isso que o Senhor nos indica e nos convida para vivenciarmos esta graça, da vivência do nós, de uma família que é constituída. E tudo isso, de fato, só pode ser vivenciado pela graça e pela força do Espírito Santo, que une, de fato, esta família. Parece impossível para nós pensarmos assim. Como é possível duas pessoas, talvez de histórias tão diferentes,
Ele criaram de tal forma em uma família, ela criada de outro jeito, e Deus unir e permitir que a solidariedade e o amor existam entre os dois, de uma diversidade tão grande, exercer a unidade na diversidade. De fato, é pela graça do Espírito Santo que dois casais podem se unir. É pela graça e pela força em Deus que existe de fato uma família. E é isso que nós pedimos a Deus nesse dia. É por isso que o Senhor disse que aqueles que são do reino dos céus precisam ser como crianças, porque a criança está sempre aberta a abraçar a graça de Deus e a se deixar ser moldado pela esperança e pela força do Espírito Santo. Um casal precisa ser como uma criança, deixar ser moldado por Deus, ser moldado pela convivência do dia a dia, na renúncia pelo outro, na experiência e na graça que o outro lhe dá. Aí vivemos sim a solidariedade do amor. É assim que conseguimos vivenciar tudo, sendo como crianças. Vocês que aqui estão e aqueles que nos acompanham de casa, você aí, casal, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Estar juntos é uma renúncia todo santo dia, é aprender a caminhar de novo, é aprender a engatinhar de novo, não é mesmo? É descobrir o outro, o jeito do outro e fazer de tudo, possível e impossível, para que o outro, seu esposo ou sua esposa, seja o homem ou a mulher mais feliz deste mundo. Nas dificuldades, é claro, nas tristezas e nas alegrias. É assim que vamos caminhando, cada dia, na graça de Deus. E dentro da vivência familiar, nas graças que Deus nos dá, no multiplicai-vos, é o Senhor que traz então a bênção das crianças, dos filhos. E mesmo aqueles que não podem ter filhos, experimentam também a maternidade e a paternidade de outras formas. Mas aqueles que experimentam também esta graça, vivenciam ainda esse sinal do amor de Deus. Hoje aqui em nossa comunidade, em toda a arquidiocese, como disse, celebramos o dia do batismo. E como é especial de fato, dessa família que vive a solidariedade do amor e da partilha, levar o amor de Deus à criança que é batizada. Hoje, a família que está, Otávio e Fernanda, trazem para Isabel e, ligados nessa solidariedade de amor, trazem esse amor perfeito para Isabel, conferindo a ela e dando a ela o batismo. Pelo batismo, somos enxertados em Cristo, colocados no Senhor, para que possamos sugar da seiva de Cristo a força e a vida para nós. Santo Agostinho, todos nós conhecemos, ele diz o seguinte: quando nós somos batizados, nós somos como que enxertados. Esse enxerto nós conhecemos muito bem pelas plantas. Nós temos uma planta grande, não é mesmo? Uma árvore, por exemplo, e é possível fazer um enxerto, pegar uma plantinha menor, uma trepadeira ou outra, e colocar naquele tronco maior, não é mesmo? Aquela plantinha menor vai sugar daquele tronco maior a força de vida. O batismo faz exatamente isso. Nós somos então enxertados em Cristo, que é a fonte de vida, e passamos a sugar dele a graça de Deus. É exatamente isso que Santo Agostinho aponta. E todos nós, então, cristãos batizados, somos chamados a experimentar esta graça tão especial de Deus em nós. Pelo batismo, sugamos de Cristo o Senhor e a sua força, para que possamos vivenciar e sermos cristãos, no matrimônio, no trabalho, no serviço à igreja, em todos os lugares. E hoje Isabel fará exatamente isso, experimentará esta graça, de fazer parte dos filhos e filhas de Deus. Hoje, como nos aponta também Santo Agostinho, e como fala também o ritual do batismo, o nome de Isabel hoje é escrito nas mãos de Deus, e Deus segura o seu nome para ajudá-la a caminhar todo o santo dia. Todos nós, batizados, temos os nossos nomes gravados nas mãos do Senhor, e o Senhor segura e diz assim: é meu. Batizados, então, é como se Deus desse um carimbo em nós e dissesse assim: pertence a Cristo. O Senhor carimba a nossa alma com o seu amor. Nando e Otávio, que vocês possam ser sinal para Isabel, seus padrinhos,
suas madrinhas, seu padrinho, a sua madrinha e também a madrinha de consagração, que você seja um sinal de graça para Isabel. Ser padrinho e ser madrinha não é só dar presente, pode dar também, viu? Não tem problema. Mas o maior presente que vocês podem dar a Isabel é ser um casal que testemunha a fé e ensiná-la a caminhar a graça de Deus em sua vida. Que Deus os abençoe, que o Senhor abençoe as nossas famílias e que possamos de fato viver a solidariedade do amor. Que Deus os abençoe e nos fortaleça e que possamos viver a graça do amor entre nós e entre nossas famílias. Amém. Vamos ficar em pé. Nós não professamos a nossa fé agora, pois iremos renovar o nosso batismo juntamente com Isabel, que fará o seu batismo. Vamos apresentar a Deus agora então as nossas preces e pedidos.